A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2027, prevê uma queda de mais de R$ 1 bilhão na arrecadação do FETAB, com o fim do chamado FETAB 2. Pelos números apresentados, o fundo deve perder mais de R$ 1 bilhão em receitas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Lúcio, Camila, por mais essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos importantes para a população. Deputado, a Assembleia sempre reclama que o orçamento do Estado, nesses últimos anos, sempre chega subestimado lá no Parlamento. Repetiu essa história de novo? Está subestimado? Mais um ano que ele vem, na minha opinião, subestimado. Para dar alguns números, né? Eu vou arredondar o orçamento do ano passado. 41 esse ano. 42 esse ano. Para o próximo, para o próximo ano. E 2027. só que terminou, no final de 25, terminou com 40. E no primeiro quadrimestre, que nós já trouxemos a arrecadação, houve um aumento de 12%. Quer dizer, só com esse aumento de 12%, se continuasse repetindo, esse orçamento já iria para 45 bilhões de reais. Costuma aumentar mais ainda. Então, aí não dá para prever ainda qual é esse número, né? Se você for falar com a Secretaria de Fazenda, com o governo, eles vão alegar o dólar caindo, quando ele sobe, alega que o dólar está subindo. Quando ele cai, alega que o dólar está caindo, o diesel explodindo nos valores, a crise na agricultura por causa disso, dólar baixo e petróleo alto, e o El Niño, que a previsão é catastrófica para agosto, setembro e outubro. Com estas previsões, eles fazem um orçamento mais contido, vamos chamar assim, ou subestimado. Deputado, para a nossa audiência entender, qual a consequência maléfica para a população diante desse orçamento subestimado? Vai faltar dinheiro para pastas essenciais, é isso? O governo, na verdade, vai arrecadar bastante, mas não vai fazer o devido repasse? Explique melhor. Não é isso? Absolutamente isso não acontece, sabe? Isso é importante que a população entenda. Quando o governo faz um levantamento subestimado, quem mais paga a conta são os poderes. Deveria pagar, porque se o orçamento é maior e você recebe uma porcentagem, você teria uma porcentagem maior. Então, é um dos casos. Então, quando o governo segura o orçamento, ele segura também os repasses, ok? A não ser que ele faça suplementações, que às vezes acontece. Suplementações a esses poderes. O governo tem uma base consistente na Assembleia. Então, para ele, pedir suplementação à Assembleia nunca foi um problema. A Assembleia sempre dá. Então, ele com isso, ele evita que passe pela Assembleia. Então, por isso que todos os anos eu sou contra o subestimado nessas proporções. Eu até acho que ele não pode ser justo, ele tem que ser um pouco abaixo mesmo, sabe? A gente não tem como, num país que nem o nosso, num mundo, quando nunca teve tanta guerra, você fazer um orçamento justo, que qualquer coisa dessa que influencie pode trazer problema quando o orçamento cai em relação a um outro ano. E para a população não teria problema, porque ao vir para a Assembleia nós vamos autorizar. Então, ele está evitando pedir à Assembleia. Está evitando que a Assembleia cumpra o seu papel, que é de aprovar o orçamento. E quando a Assembleia dá 20% para ele fazer o que quiser, a Assembleia também dá um cheque em branco para ele. Então, eu sempre fui contra os 20%, peço que seja 5% ou 10%, mas a gente sempre perde lá nas votações. Sempre imagino que esse orçamento subestimado tem que ser bem menor do que... Não vai faltar dinheiro, então, para a saúde? Não vai faltar dinheiro. A questão do orçamento é só pedir para a Assembleia vai fazer o aumento. Deputado, o senhor é diretor, né? Diretor da Federação das Indústrias. Vice-presidente. Vice-presidente. Avalone representa a classe empresarial. O senhor deve até ser a favor, mas olha, 13 bilhões de reais de incentivos fiscais não é um exagero? E aí é o seguinte, a crítica é, olha, isso daí vai parar, vai beneficiar os bilionários, os barões do campo e da cidade. É um governo que olha para os ricos e vira as costas para os pobres? Vamos lá. Primeiro, o Estado,
e o governo que mais deu incentivo fiscal e é que é precursor em todos esses incentivos fiscais é o governo Dante de Oliveira. E nunca ninguém achou que Dante de Oliveira protegia milionário. E eu era o secretário. 70%, 80% de todos os incentivos. Eles foram mudando e melhorando. O grande erro nessa avaliação, que você coloca, que o Lúdio coloca, que alguns sindicatos colocam, é entender que quando você está dando incentivo fiscal, você está tirando dinheiro da educação, da saúde e de outro lugar e colocando no bolso do milionário e do empresário. Não, eu não disse isso. Não, não. Os você não deputados disse. da oposição Você não disse. Dizer, mas eu certo? não disse. Mas o grande erro é quando as pessoas entendem isso. Por quê? Certo? Vou dar o exemplo do etanol de milho. Tá? O etanol de milho tinha uma arrecadação aqui de em torno de 200 milhões de ICMS. E nós tínhamos duas empresas, duas indústrias. Aí o que nós fizemos? O Estado propôs uma redução, quase 50% na arrecadação. Então a primeira ideia é, bom, reduziu 50% da arrecadação, vai cair de 200 para 100. Vieram tantas indústrias de etanol, nós nos tornamos o maior produtor de etanol de milho do Brasil, um dos maiores do mundo, e a arrecadação está em quase 3 bilhões de reais. O fato, então, deputado, entenda, tem outro lado também. Se não fizer isso, não vai ter essa arrecadação. Tem o outro lado Tira também. o incentivo, cai a arrecadação. Tem um outro lado. Tem setores muito carentes. Olha, não contratam policiais. Faltam mais de 4 mil policiais militares. Não contratam civis. Faltam mais de 2 mil profissionais. E aí é o seguinte, é porque não tem dinheiro. E aí deixa de entrar 13 bilhões no caixa do governo. Não deixa de entrar 13 bilhões. Essa análise que você está fazendo está errada. E eu já fiz esse desafio aos sindicatos. E eles foram conversar comigo. E nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram, Lúcio. Porque essa análise é errada. Entendeu? Não acontece isso. Olha, sabe quantos bilhões tem no caixa do governo? O nome não é sabe isenção fiscal? Sabe quantos, não é esse o nome? Sabe não quantos? É isenção fiscal? É esse ou não? Eu estou explicando para você. Isenção fiscal. Isenção fiscal. Então não paga como o você imposto. fizer, como você quiser analisar. Mas eu estou explicando detalhadamente. Eu estou fazendo um detalhe para você, certo? Se você cortar os incentivos fiscais, você derruba a arrecadação do Estado. E você sabe quanto dinheiro tem no caixa do Estado? Terminou 2025? Mais de 8 bilhões de reais. Então também não é verdade que não tem dinheiro para pagar. Mas poderia ter muito mais. Falta vontade política, então, deputado, para pagar? Prioridade em outras áreas. Segurança pública não deveria prioridade em outras áreas. Está na segurança, mas está no combate a facções através de equipamento, máquina, inteligência e tal, mas não está no pessoal. Eu não estou defendendo isso. Essa não é uma decisão minha. É uma inversão, é uma inversão de prioridade, não, então. Essa é uma decisão de governo. Eu não sou governador, sou deputado. O governo são eleitos com uma plataforma. Mas o deputado pode cobrar, não pode? E nós cobramos. A Assembleia é que mais cobra a contratação de pessoal. Que a contratação de pessoal é fundamental. Eu que faço o combate aos incêndios junto, coordenando, eu peço contratação de bombeiro o tempo inteiro. Porque bombeiro são os nossos grandes heróis e nós precisamos de mais e mais e mais. É uma coisa, mas uma coisa não está vinculada à outra. Essa vinculação é que está equivocada. Deputado, o senhor tocou nesse assunto das queimadas. As previsões meteorológicas são, assim, catastróficas para este ano, um super El Niño. O senhor, embora não presida mais a Comissão de Meio Ambiente, é isso? Vice-presidente. Vice-presidente. E acompanha de perto a questão do Pantanal. Qual o valor que o governo investiu para que neste ano tenhamos uma contenção de incêndios, na medida do possível, e também o governo federal está fazendo o devido repasse? Muito boa a sua pergunta, e eu vou tentar ser rápido, mas eu tenho algumas explicações importantes a dar. Eu sou vice-presidente agora, mas o deputado Botelho, que é o presidente, passou para mim essa coordenação e eu continuar fazendo a coordenação. Estou enviando hoje ou amanhã uma correspondência ao ministro Flávio Dino, porque tem lá um trabalho feito que ele puxou para ele ou foi sorteado para ele, onde ele está discutindo as queimadas no Brasil inteiro. Eu estou mandando para o Ministério da Defesa uma correspondência mostrando que em 2020, quando teve aquela grande queimada que foi destrutiva para o Pantanal, mais de 2 milhões de hectares que foram queimados, o investimento do Estado era 24 milhões de reais. Mato Grosso agora, nesse ano, vai investir 134 milhões de reais. E eu estou mostrando que, olha esse número, 50% de todos os incêndios do Estado acontecem em 20% da área do Estado. Quais são esses 20% da área do Estado? Parques nacionais, reservas indígenas e assentamentos do INCRA. Nós estamos colocando 134 milhões. Quanto o governo federal está colocando? Eu estou mandando para o Flávio Dino. Eu preciso do Exército
como ele já esteve lá no quilômetro 100 da Transpantaneira, fazendo um trabalho fantástico de apoio aos bombeiros e apoio ao combate às queimadas. Eu preciso dos navios e dos barcos da Marinha, eu preciso dos helicópteros, o Mato Grosso precisa, não eu, precisa dos helicópteros da aeronáutica para dar o combate. 65% do Pantanal está no Mato Grosso do Sul. Por enquanto, o governo federal já teve alguma resposta em relação a isso ou não? As Forças Armadas estão resposta? sempre à disposição, mas eles precisam de determinação. É militar. Precisa vir de cima a determinação. Eu estou pedindo ao ministro da Defesa, estou pedindo ao Flávio Dino, ministro Flávio Dino, para que ele articule para que isso aconteça novamente. No tempo o necessário. Ninho está colocado, eu vi uma fala de um professor da universidade, um geógrafo, muito conceituado, ele dizendo que agosto e setembro vai ser um grande desastre se confirmar os números que estão aí. Então nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Nós não podemos mais alegar o que alegamos lá em 20, que nós não estávamos preparados para aquela defesa. Não, todo mundo está anunciando que vai ter. Deputado, antes de encerrar a entrevista, uma pergunta sobre o seu partido. Carlos Avalone concorda com Chico Guarnieri, do PSDB, que atacou o presidente do Tribunal de Contas por Sérgio Ricardo estar fiscalizando e denunciando asfalto que virou farelo? Bom, acho que vai ser difícil falar isso em 30 segundos, né? Mas é importante. Na realidade, a prerrogativa de cada deputado é dela, não é de partido. Essa fala do Guarnieri não foi do PSDB, não foi do deputado Avalone, não foi do presidente Max, não foi de nenhum deputado. Mas particularmente o senhor foi concorda dele. com essa fala? Foi dele. Tá? A posição que você colocou e a posição que ele colocou na Assembleia foi um pouco diferente disso. Né? Eu assisti depois, porque eu não estava presente, e ele colocou da forma como está sendo colocado pelo Tribunal de Contas ou pelo Sérgio Ricardo. É isso que ele contestou. Não foi contra a fiscalização. O presidente do Tribunal de Contas não pode ir lá na rodovia fiscalizar? Deve. Ele deve ir na ferrovia. O Chico Guarnieri falou que é um show midiático. Então, isso aí a população vai avaliar, e a imprensa também. Eu estou vendo que a sua avaliação é que ele fez dessa forma. Vamos ver como que a população vai avaliar. O senhor acha pessoalmente que seria um show midiático? Não, eu estou dizendo só o seguinte, é uma novidade. Nunca um Tribunal de Contas usou a mídia, lives, para fazer a fiscalização. Não tem a ver com transparência, mostrar para a população? Não tem problema nenhum fazer e mostrar. Os deputados se incomodam com isso? Não, eu não tenho problema nenhum, pode fazer quantas vezes quiser. Mas a gente sabe que quando uma denúncia é feita antes de se fazer a defesa, o trabalho é quase que irrecuperável. Certo? Tem que ver o motivo, porque a estrada está daquele jeito, tem que ver o motivo, por que está. A culpa é de quem? Tem que fazer e tem que consertar, e tem que arrumar. Então, assim, é uma forma nova que o Tribunal de Contas tem de fazer, que incomodou o Chico Guarnieri. E ele não concorda com isso. Não só o Chico Guarnieri, né? Incomodou mais gente, né? Com certeza. Então, assim, essas coisas vão aparecer rapidamente. Quem está incomodado, quem vai reclamar, isso vai ser fácil de descobrir e fácil de fazer. E quem vai assumir a culpa, a responsabilidade, né, também, que é preciso. Isso tudo tem contrato. É obrigado e vai ter responsabilização para todo mundo que fizer errado ou que não cumpriu o contrato. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Uma boa tarde.